paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Eu aqui vou dar mais algumas revelações, dando uma posição do que somos no reino de Deus. Quando ministro e testemunha Paulo, revelado pelo próprio Filho de Deus, em Atos 26, 15 e 16, sabendo o Filho de Deus de todas as coisas, revelou a Paulo o título de ministro e testemunha, porque o reino de Deus não comporta mais do que 12 apóstolos. E eu aqui estou falando do reino de Deus. As revelações comprovam. Disse eu, Paulo, né? Quem és, Senhor? Respondeu ele, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Está revelado em Atos 26, 15. Agora levanta-te e põe-te em pé, eu te apareci por isto, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Revelado em Atos 26, 16. Porque o reino de Deus não comporta mais do que 12 apóstolos. É para que se cumpra o que está revelado no livro de Apocalipse. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Esta revelação está em Apocalipse 21, 14. E os que estão se intitulando apóstolos fora do que está revelado pelo Espírito Santo. Apocalipse 2:2 revela: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. O Apocalipse 1:19 revela: escreve, pois, as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Portanto, as revelações começam a aparecer. Vão de encontro ao que está escrito. É importante lembrar que Paulo passou por esta situação, como cita em suas cartas, se colocando numa posição de apóstolo. E eu aqui não estou chamando Paulo de mentiroso, como existem situações em que o entendimento ainda está fechado. E também não estou defendendo os falsos apóstolos. O que precisamos entender é o que o Espírito Santo está revelando para o presente, para que haja mudanças para crescimento da obra de Deus. Pedro, revelado pelo Espírito Santo, em 1 Pedro 4,17, adverte: pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Por isso Pedro já dá esta revelação para haver uma mudança. É necessária essa mudança, crescimento da obra de Deus. Este é um dos títulos reprovados por Deus, fora da relação que ele considerou como apóstolos, que foram os 12. Paulo fala também em 1 Coríntios 15, 9, pois eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque perseguia a igreja de Deus. O entendimento ainda não tinha sido aberto. Paulo perseguiu a igreja, passou por situações até o entendimento ser aberto. E com tudo que passou, antes de dormir, recebe do Filho de Deus o título de ministro e testemunha.
O Espírito Santo me faz lembrar o que Paulo revela em 2 Coríntios 11, 13. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Portanto, Paulo já deixou revelado com relação a essa posição de apóstolos. 2 Coríntios 11, 14. E não é de se admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E um outro detalhe, apóstolo pregando o Antigo Testamento, quando o próprio Filho de Deus, na convocação dos 12 discípulos, só ensinava o Evangelho, dando a eles depois o título de apóstolos. E o Espírito Santo me faz provar que em Mateus 5:1, Jesus subiu a um monte, aproximaram-se deles os seus discípulos, e ele começou a ensiná-los uma doutrina. Esta doutrina vem do reino de Deus, é para todo mundo. No que o Filho de Deus sobe ao monte para ensinar, revela também que ele desceu do monte, após ter ensinado a doutrina aos seus discípulos. Portanto, passa por Mateus 5, completo, passa por Mateus 6, e no final de Mateus 7, versículos 28, 29, revela as multidões ficaram admiradas com a sua doutrina. Esta doutrina está dentro do Evangelho. E quando nos apropriamos desta doutrina, crescemos perante Deus. Então, logo existe uma doutrina ensinada no Evangelho, cujas referências já foram dadas. Então, portanto, apóstolo, para receber o nome de apóstolo no presente, está sob julgamento de Apocalipse 2:2. É a própria palavra que está julgando. Eu aqui estou revelando o que está escrito. Existem revelações comprovando que não são, né? Eu depois, mais lá no finalzinho, eu vou vir com a relação dando profetas, apóstolos, pastores, discípulos. Esta relação será dada lá no finalzinho, né, da revelação, dando as referências dos versículos existentes na Bíblia Sagrada. Portanto, se apresente ao reino de Deus como ovelha, anunciando o Evangelho, porque pelo reino de Deus os títulos são retirados, tendo as condições de vir como ovelha anunciando o Evangelho. Portanto, eu vou finalizar esta parte para depois dar continuidade nas revelações.